É oficial, o Paraguai se declara como o maior inimigo do Bitcoin e dos criptoativos a partir da publicação da Resolução 47 de 2026. Será que é isso mesmo? Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo hoje, a partir dessa publicação da resolução. Este é o canal Simplificando o Paraguai. Fique comigo até o final para entender os reflexos dessa mudança. Então nós vamos seguir nesse vídeo falando sobre os principais pontos dessa norma, depois a repercussão que teve nesses últimos meses, desde março até agora, na publicação desse vídeo, com comentários aí do Twitter, do X. Depois disso vamos falar dos impactos de curto e médio prazo, da solução, possível solução para isso que se criou com a resolução. Bom, então essa resolução foi publicada no dia 10 de março de 2026 e foi um burburinho nas redes sociais, porque alguns entendiam que o Paraguai era um paraíso para os Crypto Brothers, para aqueles que gostam de criptoativos. Na realidade, o que existia aqui era um limbo, jurídico, não existia uma norma propriamente dita sobre criptoativos. Então, ao mesmo tempo que não tinha cobrança, e ainda continua não tendo cobrança de imposto, isso é bem importante de se dizer, não existia nenhuma norma. Então eu podia ter os criptoativos com a minha identidade paraguaia sem nenhuma obrigação legal. Isso, por um lado, era positivo, porque a questão da privacidade em relação aos criptoativos era mantida, porém tinha a questão negativa, que é você não conseguir usar os seus criptoativos para de repente pegar um crédito bancário, alguma coisa nesse sentido. E aí veio essa norma, a 47, resolução 47 de 2026. A vigência dela é imediata para esse ano, com a primeira declaração tendo que ser feita em março do ano que vem, de 2027. Você tem que declarar todas as suas transações, os endereços da wallet, os hashes das transações. Isso se você movimentar, veja bem, não é ter, é movimentar mais que $5.000 com a sua identidade paraguaia ou com o RUC Paraguai, que é o CNPJ aqui do Paraguai. E em caso de não cumprimento dessa declaração, a multa é de 1 milhão de guaranis. É uma multa baixa, isso já é bem consolidado que é uma multa baixa para não declaração. Para quem não tem outros projetos no Paraguai, pode parecer que até vale a pena pagar essa multa, mas para quem tem RUC, tem empresas no Paraguai, pode ter consequência junto ao órgão tributário. Se você não fizer isso, você pode ter uma consequência da multa e sofrer um processo administrativo. Muita gente também se espantou, falou, quer dizer, como que o Paraguai, que antes não tinha uma norma, que tem aí todo um pensamento mais pró-capital, vem com uma normativa dessa a fim de praticamente derrubar um dos principais pontos dos criptoativos, que é a questão da privacidade, querendo saber todas as informações relativas às suas transações. Você não tem que declarar apenas o que você possui de moeda ao final do exercício. Você tem que declarar o que você fez, comprou, vendeu, emprestou, colateralizou, tudo isso você teria, em tese, que fazer essa declaração, desde que essa movimentação, a movimentação fosse assim acima de $5.000. Então o problema de declaração é que esses dados sobre a declaração vão para um órgão, e aqui no Paraguai as questões de segurança, sigilo de dados ainda estão em desenvolvimento, não são muito boas. Inclusive temos notícias de fuga de dados recentes aqui do Paraguai, e muita gente fala sobre a possível corrupção que existe dentro de entes públicos, uma coisa que não é exclusividade aqui do Paraguai, a gente vê isso em praticamente todos os governos. Na França existem muitos casos de sequestro de pessoas que têm criptoativo a partir de venda de informação. Então aquela família declarou criptoativo, então eles têm criptoativo, sequestrem-o, peçam as chaves que eles vão te passar esses valores, certo? Então assim,
Isso é um dos pontos mais críticos dessa nova resolução. E tudo isso vem sendo falado no X, né, sobre comentários de pessoas que entendem bastante sobre criptoativos, sobre esse ambiente e essa questão desse risco ao ter essas informações centralizadas em um órgão público. E um ponto positivo seria a questão da relação com os bancos. Então, na medida que você declare, de repente você pode fazer isso como a sua renda, né? Olha, banco, eu tenho esses criptoativos, portanto eu tenho essa renda, portanto eu posso pegar crédito, posso atrelar esses criptoativos, mas isso talvez seja só na teoria, porque na prática os bancos aqui já são mais engessados até para dar crédito, para dar cartão de crédito, para transformar a sua conta de poupança, que é o que eu tenho hoje, por exemplo, em conta normal, você precisa declarar IVA. Então vejo um pouco distante que os bancos considerem como positivo o fato de você ter criptoativos. Então isso que seria na teoria um ganho com essa resolução, na prática não acredito que não vai funcionar assim. E aí o que eu acredito que vai acontecer é muita sonegação, tá? A sonegação nesse caso não é sonegação de recolhimento de imposto, porque de novo essa resolução não criou a obrigação de pagar imposto sobre ganho de capital ao vender criptoativos em lucro. Não há a obrigação de recolhimento de imposto ainda, o que há é a obrigação de informar, de declarar. Então, como eu falei, essa resolução ela não traz a questão da taxação, mas já ficou um temor de que isso pode ser um próximo passo. Além disso, e por isso eu demorei a fazer o vídeo, eu imaginei que teria uma lei que regulamentasse. Na medida que vem uma resolução de um órgão administrativo governamental que tem força legal, sim, porém uma lei seria mais forte normativamente falando, e até quando saiu a resolução foi falado sobre a possibilidade de ter uma lei, mas não veio ainda. Pode ser que seja uma coisa que fique pro período eleitoral de deputados e até de presidente falar sobre esse tema e ter uma lei. O Paraguai talvez se tornar um lugar crypto-friendly, né, como a gente diz, e não da maneira como está, porque da maneira como está traz um limite baixo para a declaração, $5.000, quer saber muitos detalhes, colocando essas informações centralizadas em um órgão governamental, com alta chance dessa informação ser vendida ou vazada e trazer riscos de morte, no caso, para as famílias, né, que acreditam nos criptoativos. Então essa norma ela veio assim meio que de top down, de cima para baixo. Acredito que faltou uma conversa com a comunidade, né, que muitos vieram aqui para o Paraguai, fizeram a residência temporária, fizeram a cédula paraguaia justamente porque tinha esse limbo jurídico de não ter norma nenhuma, que era visto como uma situação positiva. Se não ter norma, eu não preciso declarar, eu consigo ter meus criptoativos de uma maneira com bastante privacidade. Então o Paraguai é ok, é bom para isso. E aí de repente vem uma norma top-down, sem ouvir a comunidade, sem fortalecer essa questão dos sigilos das informações, sem fortalecer a questão informática do país. Então, por isso foi visto assim como uma coisa que afasta aqueles que gostam de criptoativos. Tem outras opções de países na América Latina que têm normativas mais amigáveis do que essa que foi publicada pelo Paraguai. Então pode fazer com que fuja o capital daqui, o capital dessas pessoas que tem criptoativo, mas quem tem criptoativo gasta. Quem tem criptoativo compra imóveis. Quem tem criptoativo pode iniciar negócios. Então não é uma renda passiva que fica guardada para sempre. Ela pode gerar empregos, pode gerar recolhimento de imposto a partir de gastos em IVA. Então teria que ser vista essa parte positiva e a princípio, na minha análise, não foi levado em consideração. E aí, para ir arrematando, encaminhando para o final, uma solução que foi aí mais explanada para essa nova normativa seria a abertura de uma LLC americana, uma offshore nos Estados Unidos. Você conseguiria ter essa empresa, colocar os ativos virtuais vinculados a essa empresa e, portanto, eles não pertenceriam à sua cédula de identidade paraguaia, nem ao seu RUC CNPJ paraguaio. Portanto, sendo nessa estrutura, você não teria necessidade de declarar ao DENIT, ao órgão tributário aqui do Paraguai. Essa estrutura com a LLC, ela custa uma taxa de manutenção anual, porque você vai precisar fazer declarações junto ao governo
governo dos Estados Unidos, vai precisar lá de um correspondente nos Estados Unidos para abrir, para gerenciar essa empresa para você. Então tem que ver até que nível de investimento em criptoativos valeria a pena. Na minha ideia, penso que quem movimenta acima de 10, quem tem acima de 10 mil dólares, 15 mil dólares em criptoativos, já seja interessante ter essa estrutura, porque continua no zero imposto. Lembrando que quem declara assim como a cédula de identidade paraguaia possuinte de criptoativos também fica no zero imposto, mas além do zero imposto, exclui a possibilidade de você ter que declarar ao governo paraguaio. Você teria que declarar ao governo americano, mas veja, você estaria, por exemplo, no Paraguai, declarando para os Estados Unidos que tem uma questão de sigilo bancário e sigilo tributário muito maior que todos os países da América Latina, então a sua segurança seria muito maior do que declarar diretamente para o governo paraguaio. Essa é uma solução bem prática para resolver essa problemática, enquanto a gente não tem uma legislação mais amigável aqui no Paraguai. Esse é o canal Simplificando o Paraguai. Peço que você deixe o like, o seu gostei aí no vídeo, porque essas são informações que nos ajudam a pensar soluções para o que está posto. E também entre na comunidade gratuita do canal, lá a gente troca muita ideia, pode trocar ideia sobre isso, você pode mandar outras dúvidas aqui na seção de comentários. Geralmente eu pego o comentário e faço outro vídeo respondendo o comentário. Também faço vídeos de quem me pergunta no WhatsApp a partir da comunidade. Isso é um organismo vivo aqui, o Simplificando o Paraguai. Beleza? Por esse vídeo é isso. Valeu!